Olá, minhas amigas e meus amigos do Siga Direito. Hoje eu estou aqui com meu amigo Felipe Sá, novamente. Mais uma vez, nosso podcast semanal, Siga Direito, aí, seu canal de direito prático na internet. Exatamente. E hoje nós temos um convidado muito bacana, uma pessoa muito querida, um amigo, que se tornou um amigo, né? A gente se conheceu tempos depois, uma pessoa reconhecida e famosa nacionalmente. E quem é essa pessoa, Felipe? Apresenta pra gente. Para começar, eu sou realmente fã. Eu me lembro, assim, quando eu tinha uns 14, 15 anos, de eu insistir para o meu pai e para minha mãe comprar o primeiro CD deles. Eu ganhei de presente do meu pai e da minha mãe. Então, para mim, é uma honra tê-lo aqui hoje, né? Ele que é referência aí no Brasil sobre o rap, o movimento hip hop. Ele é vocalista, ele é compositor e fundador do Câmbio Negro. Estamos aqui com Alexandre X Ouçam. É isso aí. Boa noite. Obrigado pela oportunidade, pelo prazer, pela honraria de estar aqui com vocês e revendo amigos aí com quem eu pude ombrear aí durante alguns anos. É isso aí. Prazer. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Então, Alexandre, eu vou chamar de X, né? Porque hoje aqui estamos diante do X, ninguém menos do que ele, né? Conta pra gente um pouquinho da sua história, meu amigo. Bom, eu sou nativo de Brasília, eu nasci em Brasília em 68. Minha mãe e minha tia vieram para cá, são pioneiras, vieram no começo de Brasília, nasci aqui. Estudei aqui minha infância e comecei a ter os primeiros contatos com a música, com a black music, com o soul, com o funk, nos salões de dança, isso anos 80. E comecei a dançar break em 83, 89, 88, 89 comecei a cantar rap. Participei do primeiro concurso de rap de Brasília em 89, ganhei. Que massa! Participei do segundo concurso em 90, aí já como Câmbio Negro, venci também. E aí começamos a fazer pequenos shows, abertura de alguns shows de artistas de outros estados que vinham para cá. Até que em 93 gravamos o primeiro disco, segundo 95, terceiro 98, depois gravei mais 2 discos solos e estamos na estrada aí até hoje. Que legal. Hoje, atualmente, essa banda teve idas e vindas, né? Teve momentos de vindas, pausa em que sim. Você saiu, seguiu um pouco a carreira solo, não é isso? Mudança de formação, né? Hoje nós temos uma nova formação, que é o Denizar Marques, que é percussão e bateria. Falar nisso, um abraço pro Denizar, grande percussionista aqui do certeza. Brasília. O Beatles, que é o DJ, o Ralph Sardella, que é o guitarrista, e Moisés Pacífico, que é o baixista. Todos músicos de excelência, salvo o Pacífico, que eu conhecia há menos tempo, há uns 5 anos, mas todos os outros amigos aí, pessoas que a gente já se conhece pelo menos há 20 anos. Nossa. E todos têm outros trabalhos, outros projetos, enfim. E nos reunimos e estamos juntos aí. Hoje o Câmbio Negro é uma banda que tem o rap como raiz. A gente pode falar isso? Sim. O Câmbio Negro é uma banda de rap, né? Hoje é até normal ver muitos artistas se apresentando com banda, né? O próprio Rashid hoje faz com banda, Emicida se apresenta com banda, Racionais faz show com banda. Criolo. E na nossa época não tinha isso. Então, assumir que era uma banda de rap, até havia sim. O grupo se apresentava com banda ou sem. Né? Usando mais o sampler, o DJ. Exatamente, dependendo do evento. Se tinha estrutura para banda, faziam com banda, se não, fazia da forma tradicional. E o Câmbio chegou e falou, não, nós vamos ser uma banda de rap. Até fui muito criticado, muito taxado, chamado de traidor do movimento, que rap com banda não é rap e tal. E hoje, 30 anos depois, todo mundo fazendo, fala, pô, negão não estava errado, né? Visionário, na verdade, né? Alexandre, o rap é um instrumento, uma arma, arte ou as 3 coisas ao mesmo tempo? É tudo junto. É tudo junto. É arte, é conscientização, é politização, é diversão, é alegria. Mas também é protesto. É conhecimento, mas também é protesto, também é uma arma, né? Sim. Através da palavra
falada, da palavra escrita, falada e rimada. Você tem o poder de conscientizar, mas você tem o poder também de emocionar as pessoas. De repente você conta uma história que vai remeter o cara ali a algo que ele viu, ou que ele passou, ou que ele presenciou, e que vai motivá-lo a estudar, a crescer, ou que vai fazê-lo se emocionar e chorar. Falou, bicho, isso é igual a história de fulano de tal, entendeu? O rap é tudo isso. Mas, principalmente, na minha visão, ele é uma voz que não pode ser calada, né? Perfeito. Porque o rap ele veio dar voz para quem não tinha voz, né? E assim, desculpa, eu não sei nem se seria esse o caso, mas muita gente não vivencia e não sabe o que a periferia passa. Sim. E realmente você trazer a realidade da periferia, a realidade do seu povo e mostrar isso para as pessoas é para que realmente essas pessoas possam ver, ouvir e alcançar mesmo o maior número de pessoas, para que as pessoas possam entender quais são os problemas sociais vividos, por exemplo, na grande periferia, né? Então, por isso o rap é importante, porque vocês conseguem fazer com que pessoas que não conhecem essas realidades, né, possam de fato ouvir e falar, opa, peraí, por que ele está querendo me dizer isso? Sim, não é isso? ver que tem um conteúdo, ver que tem embasamento, ver que tem verdade. Por exemplo, eu vivi minha vida inteira, salvo na infância, que ficava no emprego com minha mãe e tal, não tinha idade para ficar sozinho, mas dos 12 para frente, já pré-adolescente ali, já os patrões já não queriam que ficasse na casa lá, muito contato com filho, filha, tal, pá. Então eu passei a ficar mais tempo sozinho na Ceilândia. E antes era só final de semana, depois eu passei realmente a ficar direto na Ceilândia. E assim, nós éramos invisíveis, como muitos de nós ainda são. Você está a 30 quilômetros da esplanada dos ministérios, você está a 30 quilômetros do poder e você não é visto. Você só é visto de 4 em 4 anos quando vão pedir voto. Sim. Mas fora isso, você não é enxergado, os problemas que temos de falta de estrutura, de saneamento básico, de atendimento médico, que é precário, de transporte público de péssima qualidade, né? Então, assim... E tá aí o rap para poder exatamente dizer para a população, olha... Dar voz, né? Dar voz. Sim. Nós estamos passando por isso. Entendam, compreendam. E além de levar para essas pessoas que não conhecem a nossa realidade, para que elas conheçam, mas também para conscientizar quem é de periferia e falar, bicho, nós temos o poder. Se o bacana do Lago Sul está comendo pão de queijo às 5h30 da manhã, é porque a periferia levantou mais cedo para fazer para ele. Perfeito. Entendeu? Se nós não temos aqui um transporte público de qualidade, se a saúde deixa a desejar, se a educação deixa a desejar, é através do nosso voto, nós somos a maioria, que nós vamos mudar. Então, não venda seu voto por um emprego, por 500 tijolos, por 1 metro de areia e 10 sacos de cimento, porque isso vai custar caro para uma população inteira. Perfeito. Vai ver o seu lado, para você será bom, mas vai ser ruim para uma cidade inteira. Não, e aí isso nos remete então ao primeiro CD, que na verdade era um vinil ainda, no ano de 1993. 93. Que foi Subraça, o primeiro disco, né, lançado pelo Campo Negro, que trata exatamente, a música principal trata exatamente dessa questão do racismo, né, que é estrutural no país. Né? Sim. Então, assim, a gente conversava aqui antes do vídeo, né? Como o racismo ainda é presente na vida da gente. Recentemente, o Nelson histórico, Piquet, né? Assim, o Nelson é histórico e parece não ter fim, né? Não. Recentemente, o Nelson Piquet teve uma fala terrível, né? Falando do Lewis Hamilton, né? E chamando em termos pejorativos, né? E tal. Isso realmente gerou uma polêmica na mídia e até o cancelamento dele em relação a várias coisas e tal. Eu queria saber de você, né? Já que o rap é instrumento, é arma, é protesto e é arte, né? Como é que você enxerga o racismo e como você utilizou o rap para combater essa prática tão odiosa? Beleza. Virgílio, obrigado aí pela pergunta, muito bem colocada. Bom, o Brasil é um país racista,
sempre foi, esperamos que deixe de ser, mas ainda não deixou. De uns anos para cá, estão se sentindo mais à vontade para mostrar isso, né? Hoje fala-se abertamente na internet, nos programas de TV, nos podcasts, entendeu? Porque acham que não vai dar nada, né? Então hoje podem se autodeclarar, antes escondia, mas hoje podem se autodeclarar racista. Não gosto de preto mesmo, não gosto de preta, macaco, negro imundo, né? E quando você vai contestar, você tem que ouvir que é mimimi. Bom, vamos ao mimimi. Que eu saiba, o pouco que eu estudei, eu ainda estudo, ainda leio um pouco e procuro me informar, não houve um homem ou uma mulher branca que tivesse sido trazido para cá acorrentado, que tenha sido jogado ao mar porque estava doente para virar comida de tubarão, que tenham sido estuprados, que tenham sido mortos à chibatada no tronco. Então, mesmo os brancos pobres que vieram para esse país, mas eles não passaram 1% do que os negros passaram. Já passaram por um processo de imigração legal. Exatamente. Vinham para cá muitos trazer o seu conhecimento na parte industrial, na tecnologia de mexer com máquinas, outros sabiam lidar com a terra. E isso poderiam até ser pobres, mas não vinham nas mesmas condições, de jeito nenhum. Jamais. Isso jamais. Não tem como falar. Então, quando se ouve dizer que, por exemplo, mas as cotas, para que cota? O negro ele tem a mesma capacidade. Realmente, ele tem a mesma capacidade. Ele só não tem a mesma oportunidade. Ficamos 388 anos escravizados. O negro não podia ser dono de terra. Entendeu? Quando houve aí entre aspas, a abolição, o negro não podia ser dono de terra. Então, assim, a África está lá do outro lado do oceano, você não tem como voltar a nada, você está nesse país, você é livre. E sem política naquela época, Sim. porque simplesmente aboliram e falaram, ok, segue teu rumo aí. Aí você é livre, beleza. Poxa, eu vou plantar aqui. Não, você não pode, porque a terra não é sua. Não, então eu vou trabalhar de empregado para alguém, para um fazendeiro, sei lá quem, ganhar um salário mínimo, uma mixaria, mas eu conseguir comprar algo. Não, o negro não podia ser dono de terra. O negro não podia estudar. E quando fizeram aquela benfeitoria, né, aquela benéfica de deixar os negros estudarem, colocava para estudar dentro dos galpões das suas fazendas à noite com lamparina. Então, quer dizer, não dá para você ter o mesmo aprendizado que um cara que está estudando dentro de uma sala de aula, com luz, etc., ou que seja com a luz do dia. Sim. Então, não é mimimi. Houve privilégios. Né? Houve privilégios, exatamente. Houve e ainda há. E ainda há. Então, assim, as cotas é o começo de reparação. Mas por que muita gente não quer? Porque se o meu filho se forma, quando ele for prestar um concurso público junto com o meu filho formado, ele vai competir em pé de igualdade. E muita gente quer que, no máximo, o meu filho seja o gerente da empresa, nunca seja o presidente. O cargo de presidente é para o filho dele. Sim. Né? Então, assim, essa história de tem a mesma capacidade, mas vamos dar a mesma oportunidade. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar os brancos, vamos deixar 388 anos aí escravizados, na chibata, na porrada, sem informação, sem ler, sem estudar, sem receber salário. E a gente... 56% da população brasileira, tá? 56%. 56% declarado, porque tem muito negro que não se intitula negro. Ainda tem isso. Ele fala que ele é moreno, que ele é mulato, que ele é marrom bombom. Mas o lance é o seguinte, irmão, você não se considera negro ou negra, passou das 18 é noite, tá? Caso você não saiba. Então, bicho, você pode ser um negro mais claro que eu ou mais escuro que eu, mas você é negro. Exato. Fim de papo, querendo ou não. Tá? A ciência prova que a África é o berço da humanidade. Sim. Então, você querendo ou não, você veio um pouco de lá. E eu estudando um pouco, isso era coisa que até a gente, quando criança, ouvia e tal, e ria. Não existe japonês preto. Quando tinha um negro com o olho mais assim, meio gordinho e tal. Japonês preto. Existiam, sim. Os afro-asiáticos, e eu fui pesquisar, chinês negro, sacou? Pele totalmente negra e o cabelo liso, mas negro. Eu fui pesquisar e tinham russos da montanha mais escuro que eu. Olha aí.
Sacou, irmão? Então, assim, bicho... Bacana. É isso, sabe? Então, infelizmente, o Piquet demonstrou mais uma vez o que ele é, né? Até porque essa é uma fala dele que apareceu, né? Hoje temos a tecnologia que ajuda, mas ele também já teve falas no passado aí, até contestando a sexualidade do Ayrton Senna. Né? Ele é bem polêmico, gosta, né, de falar esse tipo de coisa. E infelizmente isso acontece ainda nesse país, mas as coisas estão acontecendo e estão aparecendo. Hoje todo mundo tem um celular com câmera, com gravador, para que isso possa aparecer e que aquilo que eu venho falando na letra que eu escrevi em 1990, Subraça, as pessoas veem que a coisa é bem assim. Que quando você falava, não, mas não é bem assim. Não, mas eu você não sou violento, racista. Né? Você é violento. Isso é agressivo. Fala, pô, isso é agressivo? Beleza. E apanhar na rua da polícia porque você é preto, que você mora na Ceilândia é o quê? Que tem uma coisa muito interessante. Eu, recentemente, tive a oportunidade de ler e assistir um filme sobre o massacre, o genocídio ocorrido em Ruanda, em 1994, Copa do Mundo. A gente estava vendo o Brasil ser campeão do mundo em 94. Os judeus foram massacrados na Segunda Guerra Mundial. Foi terrível o que aconteceu. Morreram 6 milhões de judeus. E isso é lembrado a todo tempo, né? Sim. Até para que as gerações futuras nunca se esqueçam, dessa coisa horrorosa que aconteceu na Segunda Guerra. Ruanda foi em 94. Morreram cerca de 800 mil cidadãos daquele país. Foi uma briga étnica, certo? Motivada, depois teve a morte do presidente, aí os grupos que formavam aquelas etnias que compunham o país entraram numa guerra civil. Mas o assustador é que morreram 800 mil pessoas em poucos dias, coisa de 2, 3 meses, certo? E a comunidade internacional nada fez. Assim como a guerra da Ucrânia agora. Exatamente. Tá lá a Rússia e a Ucrânia, o pau tá quebrando, muita gente morrendo, infelizmente. Exato. Só que há quantos anos nós estamos tendo guerras, neste exato momento, há 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos na África, e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. E sabe o que Ninguém foi fala assustador nada. constatar? A Ucrânia está em guerra com a Rússia tem 3 meses, 4 meses. É uma tragédia? É algo claro. abominável? Sim, é abominável. sim. O continente africano está em guerra tem mais de 10 anos, ninguém fala nada. Nós estamos na guerra contra o Covid e menos de 20% da população do país foi vacinada. Então, assim, parece que tem um interesse, que há um interesse em bicho, vamos exterminar, entendeu? E deixa só um número suficiente para trabalhar de empregado para nós. Porque os caras se multiplicam muito, tem preto demais no mundo, então, porra, vamos deixar que morram na guerra, vamos deixar que morram de doença, né? Como muita gente falava, o que causou parte da escravidão era a guerra dos negros contra os próprios negros. Então, por isso, um negro traiu o outro e tal. Realmente isso aconteceu, mas instigado pelo outro. Porque a história da humanidade sempre teve muita guerra, querendo conquistar espaço, querendo aumentar os seus domínios, como tivemos na época de Alexandre, como tivemos na época de Gengis Khan, como tivemos as cruzadas, onde se matava em nome do Senhor. Sim. Né? Sim, e foram outros países também, então, da própria África, né? O que acontecia lá? O cara chegava e falava, pô, eu tenho uma guerra com a tua tribo e eu quero tomar o espaço. Aí chegava o Virgílio e falava, bicho, o teu problema é o Felipe, eu resolvo o teu problema. Tá aqui esse monte de rifle, esse monte de arma, você vai lá e mata a metade e a outra metade eu levo embora daqui. O cara achava que estava se dando bem. Fala, pô, vou tomar a terra. Mal sabia ele que estava escravizando e matando o próprio povo. Exato. Né? Então foi isso aí, não adianta querer deturpar a verdade, exato. né? E sabe o que foi mais assustador para mim nessa questão do conflito em Ruanda? A ONU foi levada até o território onde estava havendo aquela guerra civil terrível, mas com a simples missão de resgatar os estrangeiros, na maioria brancos, deixando a população que estava sendo hostilizada pelo grupo étnico que tomou o poder das milícias, né? Morrendo, crianças, idosos, mulheres, homens, foram assassinados assim à luz do dia pela milícia, aos olhos da ONU, da Organização das Nações Unidas, que se limitou a trazer só os brancos, os estrangeiros, os diplomatas. Então, assim,
Isso foi em 94, meu amigo. Nós não estamos falando de 1945 mais, não. Nós estamos falando de... Tem quantos anos isso? Há um escritor brasileiro chamado Laurentino Gomes. Ele lançou 3 livros, é uma trilogia chamada Escravidão. Eu li o primeiro. Vou comprar o 2 e o 3. O primeiro começa na África, com o começo da escravidão, que ele fala dos primeiros negros escravizados e trazidos nos navios negreiros, que inclusive isso mudou a rota de alimentação dos tubarões. Eu vi isso aí. É verdade. Porque os tubarões iam se alimentar, estavam ali naquela região, mas quando eles viam um navio negreiro vindo, eles mudavam porque sabia que alguém ia ser jogado ali. Eram os doentes, eram os mortos, eram os muito debilitados. Então isso mudou até a rota de alimentação. Alexandre, e o que é tenho certeza que muita gente não sabe disso. Leiam os livros de Laurentino Gomes, Escravidão, 1, 2 e 3. Eu vou comprar agora o 2 e o 3. E o que é fantástico, e ninguém pode alegar que é mimimi, primeiro porque o escritor é branco. Então não dá para falar que é um negão que está se autodefendendo. Tá? E segundo porque é um trabalho de pesquisa. Ele foi para lá, ele passou 10 anos viajando, conhecendo, conversando com tribos de línguas, de etnias, de dialetos diferentes, e é um trabalho de pesquisa, não é um romance. É ciência, né? Exatamente. Então, assim, isso é muito bacana, né? Até muita gente veio questionar e falou, pô, mas um branco falando disso, o cara não tem lugar de fala. E vieram me questionar, eu falei, pelo contrário, irmão, o peso é muito maior. Porque ninguém pode dizer, falando, não, ele está puxando a sardinha para o lado da galera dele, porque ele também é negão. Exatamente. Mas a coisa não foi bem assim. Exatamente. Né? Então, assim, leiam o livro, é um trabalho muito sério, que diz e condiz com a verdade, com a realidade, do que nós passamos e do que nós vivemos, infelizmente, até hoje, nesse país gigantesco que é o nosso. Verdade. Que é país de negro, de branco, de asiático, mestiço, de mestiço, de indígena. Exato. Quando eu vejo, rapidamente aqui para não me alongar, mas falei de indígena, há pouco tempo eu estava trabalhando como motorista de aplicativo, hoje eu tenho um trabalho formal, e um dia eu fui levar 2 rapazes aqui para o setor comercial e estava tendo um acampamento indígena ali na esplanada. E um deles soltou uma pérola, né? O cara chegou e soltou assim, falou, pô, agora esses índios querem ter tudo, né, bicho? Outro dia desse eu vi um índio andando de Hilux, eu falei, desculpa aí, mas você pode andar de Hilux, o cara não pode, por quê? Ah, porque o cara é índio. Sim, não pode evoluir, né? É uma pessoa. Você tem direito de comprar um carro, por que ele não tem direito de comprar um carro? Perfeito. Ah, mas os caras querem tudo, querem as terras. Eu falei, irmão, em 1500, tudo isso aqui era deles. Eles são o povo nativo. Exato. Eles foram invadidos e foram assassinados. Exato. Nós tínhamos cultura, nós tínhamos língua. Hoje eles têm ali pequenos pedacinhos de terra num país que era todo deles. Perfeito. Então, velho, na boa, não fala bobagem não, porque aí, você não sabe o que você está falando. E aí, irmão, vem logo depois Câmbio Negro e lança fogo no canavial. Como é isso, meu irmão? Fogo no Canavial é uma letra que eu comecei a escrever já há algum tempo. Meu processo de criação, de composição, cada um tem a sua forma de compor. A minha inspiração, eu não sei chegar e sentar, para mim não flui assim. Hoje eu vou fazer uma letra falando de amor e sentar e escrever. Vai sair alguma coisa? Vai sair alguma coisa, né? Redação é assim, te dão um tema, ou tema livre, e você vai e desenvolve. Mas letra para mim é inspiração. Então tem letra que às vezes eu sento e ela sai de uma vez, como Subraça, foi numa sentada e saiu. E tem letra que vai saindo aos poucos. E daqui 1 mês, 2, 3, eu leio e falo, pô, isso não tá legal, e tiro e modifico. E Fogo no Canavial foi assim. E é uma letra que fala disso. Que fala que finalmente caíram as máscaras do Brasil, a pátria amada conosco nunca foi mãe gentil. País racista, homofóbico, intolerante, escravocrata, para os ricos lagosta e para a favela chibata. Né? Então nós estamos aí em 2022, vendo e vivenciando isso. Falo das mulheres nas letras, porque são as grandes sofredoras desse país, são as mulheres que apanham, são as mulheres que são estupradas, que são violentadas,
que são assediadas, como teve aí o caso que pipocou do ex-ministro aí, ex-presidente da Caixa Econômica. Aí o vice também já pulou fora e assinou a demissão porque viu que o chicote ia estralar. Agora isso em 2022, você imagina isso 30 anos atrás, sem internet, sem celular com câmera, sem nada. O que as mulheres passavam nesse país era normal até nas letras. Tem uma letra famosa do Moreira da Silva chamada Na Subida do Morro, que ele fala: na subida do morro me contaram que você mexeu com a minha nega. Isso não é desculpa. Bater numa mulher que não é sua, deixou a nega quase nua no meio da rua. Então, quer dizer, não é legal você bater numa mulher que não é sua, mas se for na sua, você pode bater? Exatamente. Né? Então, assim, era uma coisa que parecia que era normal. Assim como outros artistas que tinham músicas que talvez também falassem da mulher, deixaram de cantar exatamente porque hoje vivem em outro contexto histórico. Sim. E que hoje isso não é mais permitido. Não, né? Errar todo mundo erra. Sim. Às vezes você faz uma colocação hoje que daqui a 3, 4, 5, 6 anos você fala: bicho, que merda que eu falei. Sim. Não deveria ter falado, me desculpem por aquilo que eu falei. Reconhece normal o erro. Errar e reconhecer. Exato. Sim. Né? Agora, hoje, muita gente continua errando, continua não reconhecendo, exato, mas graças aí à mídia, à tecnologia, isso está aparecendo. Né? E a grande massa, a grande maioria do povo brasileiro não aceita, não acata mais isso. Perfeito. Mundial, né? O Piquet está começando aí a sentir as consequências aí do ato dele, que ele agora foi proibido de pisar no paddock da Fórmula 1. Sim. Ele foi proibido, ele não pisa mais lá. Que o pessoal de Silverstone, a associação dos pilotos, na qual ele era afiliado e tal, não sei o quê, tirou o nome dele e falou: irmão, aqui você não pisa mais. E tem que ser assim, em qualquer área. O Putin, que é um grande judoca, tá? Acho que é 4º, 5º grau de judô, não sei o quê, a maior organização mundial de judô tomou as faixas pretas dele e falou que, para eles, ele não representa mais o judô, ele não é mais um judoca, nunca mais. Foi banido. Exato. E aí isso puxa um gancho, uma pergunta que eu queria te fazer, que é muito interessante ouvir a sua opinião sobre isso, né? Como você disse, no Brasil o racismo era velado, né? As pessoas falavam: não tem racista aqui, eu tenho um amigo, né, negro e não tem nada com isso e tal. Nos Estados Unidos sempre foi muito polarizado, né? Nos Estados Unidos o racismo era realmente evidente. Os brancos não se misturam com os negros, né? Há bairros, há escolas separadas, supermercados, né? Sim. A pergunta que eu te faço é o seguinte: hoje, você acha que piorou, ou seja, polarizou, ou isso é apenas o resultado, a consequência das mídias, da tecnologia, ou isso só simplesmente veio à tona, algo que sempre existiu? Não, só veio à tona, só mostraram a cara. Legal. Isso sempre houve, isso sempre existiu. A história do racismo velado é a história da carochinha, né? Ele não era divulgado, ele não era filmado, ele não era gravado. Né? Então, assim, não aparecia na TV, não aparecia num podcast, não captaram aquele áudio e vazou na internet. Mas quem é negro e negra sabe muito bem o que ouvia. Né? Desde a época do Império, a história do criado mudo, de onde surgiu o termo que hoje não se usa mais. Perfeito. Que na grande maioria das vezes eram os filhos de relações incestuosas dos fazendeiros com escravas negras, e nasciam aquelas crianças e as esposas não admitiam, então colocava ele de 4 do lado da cama para colocar uma bandeja em cima, ou para colocar os pés em cima, ou para apoiar um livro para ler, e ele não poderia reclamar, não poderia chorar, não poderia fazer nada, ele tinha que ficar calado, era um criado mudo. Né? Então, esse tipo de coisa sempre houve, sempre existiu, de você chegar num local com um currículo, com as mesmas qualificações, com os mesmos suportes trabalhistas que um outro branco, tá? A mesma escolaridade, e os dois passam pela entrevista e o negro não entra e o branco entra. E aí vocês se encontram na parada de ônibus, e aí tal, não sei o quê, falaram qualquer coisa, liga, pois é, eu fiquei e tal. E aí você fica naquela, pô, mas eu tenho a mesma escolaridade que o cara,
Nós dois somos de periferia. Eu tenho até mais tempo de registro em carteira, mais experiência profissional que o cara. E o cara entrou, eu não entrei. É estrutural, irmão. Qual é a explicação? Né? É assim, se você colocar aqui um branco, um negro, um indígena, um judeu, um muçulmano, um católico, vestidos com as mesmas roupas, as mesmas vestes, você não vai saber quem é de qual religião, de quem mora na periferia. Não, as roupas são iguais, mas quem é branco e quem é negro você sabe. Né? Então, para concluir, isso ainda existe no nosso país, não deveria existir. Eu sou um cara otimista, mas eu sou realista. Eu não fantasio. Então, eu acho que o nosso país vai se tornar um país sério, mas nenhum de nós aqui vai estar vivo para ver. Isso é um processo que ainda vai levar muito tempo. Porque ainda não dá para fugir da realidade. E a realidade hoje ainda é muito cruel, né? É muito cruel. É um país racista, é um país homofóbico, é um país onde... Misógino, onde um procurador espanca uma colega porque ela faz uma denúncia do seu comportamento indevido no local de trabalho. E o cara se acha no direito de espancar a mulher e depois que a coisa vazou, como a grande maioria, ele fala que estava com um problema psicológico e precisa ser internado. Né? Infelizmente é isso. Meu amigo, olha, eu acho que foi um dos episódios aqui mais marcantes para nós. Sua presença abrilhantou muito o Siga Direito, trouxe muito conhecimento, nos emocionou em vários momentos, né? Você, com o seu conhecimento profundo, inclusive da história, dos autores, trouxe informações valiosíssimas aqui. Eu vou trazer também rapidamente aqui, gente, para não me alongar, mas isso foi algo que eu quis copiar para poder trazer. Isso foi uma postagem, tá, de uma pessoa nas redes sociais. O autor chama-se Luan. Não sei Luan de quem, de onde, mas foi uma postagem dele que circulou na internet esse mês passado. Tá? Para não dizer que é mimimi, vamos falar de lei. Em 1837, a primeira lei de educação, negros não podem ir à escola. Em 1850, lei das terras, negros não podem ser proprietários. Em 1871, lei do ventre livre. Quem é que nascia livre? Você era filho de escravo, nasceu na fazenda, você vai ser escravo. Não nascia livre. 1885, lei do sexagenário. Quem passasse de 60 seria livre. O pessoal não chegava a 30. Expectativa de vida era lá embaixo. Pouquíssimos chegaram aos 60, que eram aqueles que viviam na casa grande, faziam serviços mais leves e tal. 1888, abolição. 388 anos depois. 1890, lei dos vadios e dos capoeiras. Quer dizer, você estava numa rua treinando a sua arte marcial, que você trouxe dos seus antepassados, e você era preso porque você era um vagabundo, capoeira era vadiagem. Tá? Vamos lá. 1968, o ano que eu nasci, pouco tempo, vai fazer 54 anos. Lei do boi. Aí vamos falar das cotas que eu estava falando. Lei do boi, pode pesquisar. A primeira lei de cotas. Só que essa cota não era para negro. Era para os filhos de dono de terra. Então, os filhos de dono de terra conseguiam vagas nas escolas técnicas e nas universidades. Só que aí você volta lá naquela outra questão, negros não poderiam ser dono de terra. Então, os filhos dos negros não iam conseguir vaga nas escolas técnicas e nas universidades. Continuamos com a escravidão aí, né? Aí, em 1988, a nossa atual Constituição. Em 2001, a Conferência de Durban, o Estado reconhece que terá que fazer políticas de reparação e ações afirmativas, mas não foi porque eram bonzinhos e tal. Foi muita luta, foram décadas de luta, o mundo inteiro já pé da vida com isso e tal. Em 2003, a lei estabelece diretrizes na educação no nosso país, onde a rede de ensino teria que estudar a história e a cultura afro-brasileira. Isso em 2003, nós estamos em 2022. Você não estuda isso na escola.
Isso não tem nos livros de história, nos livros de geografia na história. Ou quando tem, é romantizado. Entendeu? E em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial e um país que nega que exista racismo. Então, assim, isso aqui são leis, podem pesquisar, podem se informar, não estou jogando conversa fora e não é mimimi. Sem dúvida. Meu amigo, eu quero encerrar aqui, apesar de toda essa tristeza, de toda essa dificuldade, eu sou um otimista também. Eu acredito na evolução do ser humano, acredito que a gente vai caminhar, né, pela plena igualdade. Sim. Igual você falou, a igualdade de oportunidades. Exatamente. Da base ao topo. Da não base ao adianta topo. você querer... Largar do mesmo lugar, né? Exatamente, né? É você dar a mesma oportunidade, o mesmo ensino, as mesmas condições, e aí lá na frente você pode falar, não, aquele garoto, aquela menina branca tiveram um melhor resultado na prova na UNB por mérito, meritocracia. Aí tudo bem, teve as mesmas oportunidades. Agora, começa a ter inglês na escola aos 3 anos de idade, escola em tempo integral. Quando não está muito bem na matéria, o pai tem grana para pagar uma professora particular de 3, 4 mil reais no final de semana. A galera da periferia não tem acesso a isso. Está através do voto, através da política, que a gente começa a ter escola em tempo integral, começa a remunerar melhor os nossos professores. Creche para a mãe que precisa trabalhar. Para a mãe que precisa trabalhar. Né, para a mãe solo, que muitas vezes está aí, o pai abandona, não coloca nem o nome do filho, quanto mais dá atenção e estudo. Aí a gente vai começar a caminhar para ser um país sério. A gente é um grande país, isso eu costumo falar, mas ainda falta muito para a gente virar uma nação. Exato. Então, meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Conte conosco, volte sempre, siga direito, pertence a vocês também. Eu que agradeço. A gente quer você com a gente aqui. Agradeço a honra, a oportunidade de encontrar velhos amigos, de ter o privilégio de estar aqui falando um pouco de racismo, do rap, do hip hop, um pouco da história do Câmbio Negro. Posso falar das redes sociais? Óbvio. Deve. Sigam nas redes sociais, @CâmbioNegro90, é o nosso Instagram. Lá vocês vão ter notícias de shows, músicas que estão nas plataformas. Estamos voltando para os ensaios, fazendo música nova, preparando show novo. Tocamos há poucos dias no Festival do Sesc, junto com o Japão Viela 17, que vai estar aqui daqui a alguns Viela dias. 17, daqui a pouquinho estará conosco Exatamente. também. Japão, tô te esperando, meu irmão. Ó. Né, Japão já fez música para mim. Ele não fala, ele não comenta, mas você vai falar aqui, viu? Então tocamos com o Japão no Viela, tocamos com Atitude Feminina, com o Emicida, e o Sesc DF nos deu essa oportunidade e estamos preparando novas coisas aí, tem novidades, muitos projetos aí, mas algumas coisas a gente ainda não pode falar porque senão não se concretiza. Tá certo. Beleza, meu irmão. Muito obrigado por Eu que agradeço. Obrigado, muito obrigado mesmo pela sua presença. Que honra tê-lo aqui, viu? Não, o prazer, a honra é toda minha. E é isso aí, meus amigos e minhas amigas. Hoje recebemos aqui Alexandre X do Câmbio Negro. Se você curtiu o nosso vídeo, não deixe de compartilhar, curtir aqui, ative as notificações aqui no sininho, é isso mesmo. E claro, fique sempre por dentro.